Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E neste dia eu quero trazer mais uma palavra de Deus direto ao seu coração. E que essa palavra possa falar aos nossos corações e nos trazer a vontade e o conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti, Pai, este momento, Senhor, deste vídeo, Pai. Senhor, a minha vida é para Te honrar, Te glorificar, Te bendizer, Te exaltar. A minha vida é para louvar e exaltar o Senhor Jesus pelo seu sacrifício naquela cruz, pela sua entrega de amor. Senhor Espírito Santo de Deus, fala conosco, usa-me conforme lhe apraz. Toma-me e que esta palavra possa tocar fundo ao coração dos meus irmãos, Senhor Espírito Santo. Tu és o principal preletor aqui, Senhor Espírito Santo. A honra é tua, a glória é tua, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra de vocês que está no livro de Isaías 57, a partir do versículo 14. O subtítulo do versículo é: Deus perdoa os arrependidos. Deus diz: preparem o caminho. Tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que meu povo passe. O alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos, e coragem aos de coração arrependido. Porque não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam, sim, todos os seres que eu criei. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los, eu os guiarei. Consolarei os que choram, porém em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz. Tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor que cura. Então aqui a palavra de Deus veio a Isaías para que ele dissesse ao seu povo, para que o povo preparasse o caminho, porque Deus ia preparar o caminho, ia tirar das estradas as pedras, as rochas, para que o povo dele passasse, porque ele é santo, ele habita nos lugares altos, nos lugares santos, e ele está também com aqueles que têm o espírito oprimido e humilde. Ele dá novo ânimo aos que estão abatidos e coragem aos de coração arrependido. Deus vem dizendo aqui que Ele está com aqueles que se arrependem, Ele está com aqueles que se arrependem e voltam atrás, aqueles que se entregam a Ele, que reconhecem os seus pecados e através da humildade o buscam humildemente. Aquelas pessoas, porque quando nós estamos na presença de Deus, quando aceitei o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, é como se os pecados que eu tivesse cometido até aquele momento pulassem aos meus olhos e eu me arrependi profundamente. E com o arrependimento veio um espírito abatido, veio um espírito oprimido. E eu me perguntava por que tanto tempo eu fiz tantas coisas más, tanta coisa que desagradava a Deus, tanta coisa que afastava o Senhor Espírito Santo de mim. E eu fiquei durante muito tempo pedindo perdão, pedindo que o Espírito Santo me limpasse, me purificasse. E Deus diz aqui que Ele dá novo ânimo aos abatidos, Ele dá coragem àqueles que têm o coração arrependido. Porque Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus que se ira, Ele é justo, Ele é irado, mas o amor dele supera qualquer ira, qualquer revolta. Tanto é que a maior prova de amor que Ele nos deu foi o sacrifício do Filho dele, Jesus, ali naquela cruz.
O filho dele era Deus, com ele, estava a sua destra, e veio em forma humana na terra, veio a semelhança de servo, e se entregou naquela cruz ali por cada um de nós. E não há uma demonstração de amor maior que essa. Ele diz aqui que ele ficou furioso e por isso ele castigou o povo dele e se afastou dele, porque eles tinham um coração obstinado, um coração revoltado, um coração que se afastou dele. Deus vê tudo aquilo que nós fazemos, mas mesmo assim, por causa do seu amor, ele nos cura, ele nos restaura, ele nos guia para os seus caminhos. E aqui Deus vem nos dizer: eu porei em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham paz. E a principal coisa que acontece após a nossa entrega genuína ao Senhor Jesus, a nossa entrega genuína ao Senhor Espírito Santo de Deus, nós começamos, quando nós pedimos que os nossos pecados sejam limpos, que nós sejamos purificados, nós sentimos uma paz que excede a todo entendimento, mesmo em meio aos problemas, mesmo as coisas continuando do mesmo jeito. Mas o nosso coração, ele tem paz, porque nós temos a certeza que nós somos reconciliados com Deus, que o amor de Deus nos resgata, que o amor de Deus nos purifica. E o Senhor diz aqui que eles tenham paz, tanto os de perto como os de longe, porque diz o Senhor que Deus nos cura, Deus cura as nossas feridas, Deus cura as nossas angústias, Ele cura até mesmo as manchas da nossa rebeldia. Porque muitas vezes, quando Deus se ira com os nossos pecados, Ele tira a sua proteção de nós. E quando Ele tira a sua mão que nos protege, Satanás vem e nos toca na saúde, toca nos relacionamentos, toca na angústia, toca nas nossas emoções. Mas quando Deus vem com o seu consolo, para consolar aqueles que choram, e colocar um novo cântico nos lábios para que nós tenhamos paz, Ele nos cura, Ele restaura as nossas emoções, Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. No Salmo 51, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte. Eu acredito que o Salmo 51 deve ser uma oração diária para que Deus nos visite. Esse salmo foi feito por Davi após ele haver pecado ali com Batseba e após o profeta Natan trazer a palavra de Deus, onde Deus tinha visto tudo que ele fazia e Deus se irou. E ele vem, aqui esse salmo vem nos dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de todo o meu pecado, pois eu reconheço a minha rebeldia. Eu reconheci a minha rebeldia, eu reconheci os meus pecados e até hoje, diariamente, eu peço perdão para Deus e falo: Senhor, me perdoa, Senhor. E no versículo 7 do Salmo 51 vem nos dizer: purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse de tua presença e não retire de mim teu Santo Espírito. Eu falo para Deus: Senhor, tira de mim tudo, Senhor. Tira de mim tudo, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Não retira de mim a tua presença. Não retira de mim, Senhor, o teu amor. Porque apesar do Senhor ter se irado comigo quando eu vivia neste mundo, na minha rebeldia, o Senhor não ficará irado para sempre.
Ele habita nos lugares altos e santos e também com os de espírito oprimido e humilde. Ele nos dá novo ânimo quando nós estamos abatidos e nos dá coragem quando nós estamos arrependidos, realmente arrependidos. Realmente nós confessamos as nossas culpas e pedimos perdão e fazemos um concerto com Deus. Não é fácil você pedir perdão, não é fácil você renunciar àquilo que você passou uma vida inteira vivendo, que para você era uma coisa normal, era a coisa certa, porque todo mundo faz. Só que você não é todo mundo, você é filho de Deus, você foi escolhido, você é precioso aos olhos do Senhor. E em Ezequiel, no versículo 36, no capítulo 36, no versículo 25, vem nos dizer: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. E quando nós nos achegamos aos pés do Senhor e pedimos perdão, Deus tira aquele coração de pedra, aquele coração fechado que não aceitava a palavra de Deus, e Ele coloca dentro de nós o seu novo Espírito, o Espírito Santo. E nós, a partir daquele momento, nós sentimos vergonha por tudo o que nós fazíamos de errado, e o Espírito Santo, ele vem nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e nós, a partir daquele momento, nós começamos e temos a vontade genuína de obedecer aos mandamentos do Senhor, não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do amor do Senhor Jesus, é Ele que nos convence do quanto o Pai nos ama. E eu peço diariamente, Senhor Espírito Santo, sonda-me, vê se há em mim algo que te desagrada, vê se há em mim algo, vê se há algo que possa te afastar da minha presença, Senhor Espírito Santo. Sonda-me e me conhece e revelas a mim aquilo que te desagrada para que eu possa me libertar, para que eu possa me desfazer. Mas para isso nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de jejum, porque é o jejum que mata a nossa carne, porque a palavra de Deus vem nos dizer que o tempo todo o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. A carne, ela não vai para o céu, ela não tem vontade de ir para o céu, porque quando nós morremos, a nossa carne, ela fica neste mundo, ela fica podre, ela se desfaz. A carne não vai para o céu, o que vai para o céu é o seu espírito. Então a carne, ela briga com o seu espírito o tempo todo, querendo que você faça aquilo que agrada a Satanás, porque o objetivo dela é que a sua vontade carnal seja feita, que a sua vontade carnal seja realizada. Por quê? Porque ela vai ficar aqui nessa terra e o Espírito quer as coisas do Espírito, quer as coisas de Deus, porque o nosso Espírito é eterno, o nosso Espírito é um fôlego de Deus dentro de nós, e quando essa carne aqui, essa carcaça ficar nessa terra, o Espírito subirá para Deus que o fez, e a nossa alma ficará em um lugar até o dia do julgamento do Senhor. Entenda, meu irmão. Não obedeça aos desejos da sua carne, porque a sua carne vai estar o tempo todo lutando contra aquilo que o seu coração deseja, contra aquilo que o Espírito quer que você faça. A sua carne não quer orar, ela quer dormir até mais tarde. A sua carne, ela não quer jejuar, ela quer comer. A sua carne quer se divertir, quer se encher de álcool. E o seu espírito, você é templo do Espírito Santo. O Espírito quer que sua carne seja purificada. Quer te dar um novo ânimo, quer te restaurar, quer te refazer. Mas nós só conseguimos isso a partir do momento que nós começamos a pedir ao Espírito Santo para nos transformar. Você não vai começar orando 1 hora. Eu não comecei. Muitas vezes no início eu simplesmente me ajoelhava e eu não sabia o que falar, mas eu ficava ali 5 minutos. E depois 6 minutos, e depois 7, depois 10, depois 20.
Mas eu pedi, Espírito Santo de Deus, ora por mim, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar como convém. A palavra de Deus já nos diz isso, mas é preciso posicionamento, é preciso pedir ao Pai, é preciso pedir que o Pai nos ouça, que Ele escute as nossas orações e que o Espírito Santo venha habitar em nós, nos purificar. Que nós reconheçamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. É necessário, a sua carne não quer ir, não quer fazer jejum porque ela não vai para o céu, ela não vai para o céu, ela vai ficar aqui nesta terra, ela veio do pó e ao pó ela voltará, mas o seu espírito, ele é eterno. Você tem que escolher para onde você quer que seu espírito vá, escolha com sabedoria. Creia, aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Peça ao Espírito Santo de Deus para trabalhar em suas fraquezas, porque é o Espírito que intercede por nós nas nossas fraquezas. E que o Senhor Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra tremenda na minha e na sua vida. É isso que eu oro, é isso que eu desejo a todos em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor.